Boa noite, minha gente querida. Estamos de volta a nossas preces rotineiras e começamos com o livro Deus Sempre, que é de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. A mensagem de hoje é proteção. O trabalho que tens veio do amor de Deus. A tentação que sofres é a prova que te apura. O parente difícil é um teste para o bem. Doença que te aflija, reajusta-te o ser. Recorda a tempestade regenerando a vida. Por trás de todo o mal, brilha a bênção de Deus. Livro dos Espíritos. Pergunta 935. Ela tem relação com a pergunta anterior, que falava da perda dos entes queridos, que é o item que a gente está, dizendo que a gente pode se comunicar com os nossos amigos. E a pergunta diz assim: que se deve pensar da opinião dos que consideram profanação as comunicações com o além-túmulo? Não pode haver nisso profanação, quando não há recolhimento e quando a evocação é praticada respeitosa e convenientemente. A prova que assim é se tem no fato de que os espíritos que lhes consagram afeição acodem com prazer ao seu chamado. Sentem-se felizes por serem lembrados e por se comunicarem com os encarnados. Haveria profanação se isso fosse feito levianamente. E Kardec coloca aqui uma nota. A possibilidade de nos colocarmos em comunicação com os espíritos é uma consolação dulcíssima, pois nos proporciona meio de conversarmos com os nossos parentes e amigos que deixaram a terra antes de nós. Pela evocação, nos aproximamos deles e eles vêm se colocar ao nosso lado, nos ouvem e nos respondem. Cessa assim, por bem dizer, toda separação entre eles e nós. Eles nos auxiliam com seus conselhos, testemunham-nos o afeto que nos guardam e a alegria que experimentam por nos lembrarmos deles. Para nós, grande satisfação é sabê-los ditosos, informar-nos, por seu intermédio, dos pormenores da nova existência a que passaram e adquirir a certeza de que um dia nos iremos juntar a eles. É bem verdade. Bom, vamos passar para o livro O Céu e o Inferno. O Céu e o Inferno, a gente leu da última vez, que já faz algum tempo, o relato de um deficiente, Charles de Saint-G, não coloca o nome completo, e ele deu a comunicação dizendo que ele tinha consciência de tudo, apesar do estado do corpo dele encarnado, que ele era deficiente mental e deficiente físico e intelectual. Então ele não tinha praticamente nenhuma presença espiritual pelo corpo. Ele era praticamente vegetativo. E aí, depois disso, nós lemos também uma instrução de um espírito, que é o espírito Pierre Juti,
que é o pai do médium, falando sobre a situação dos deficientes e da loucura também. E agora tem uma mensagem, uma anotação de Kardec, uma nota de Kardec, que diz assim: houve tempo em que se punha em dúvida a existência da alma dos deficientes, chegando-se a perguntar se realmente eles pertenciam à espécie humana. O modo pelo qual o Espiritismo encara os fatos não é realmente muito moralizador e instrutivo, considerando que esses corpos encerram almas que já teriam brilhado na Terra, almas tão presentes e lúcidas como as nossas, a despeito do pesado invólucro que lhes abafa as manifestações, considerando que o mesmo pode acontecer conosco, se abusarmos das faculdades que a providência nos concedeu. Considerando tudo isso, não teremos assunto para sérias reflexões? Sem admitirmos a pluralidade de existências, como poderemos conciliar a imbecilidade com a justiça e a bondade de Deus? Se a alma não viveu anteriormente, então é que foi criada, ao mesmo tempo que o corpo, e nesse caso, como explicar a criação de almas tão precárias da parte de um Deus justo e bom? É bem de ver que aqui não se trata da loucura, por exemplo, que se pode prevenir ou curar. Os deficientes nascem e morrem como tais, sem a noção de bem e de mal. Qual, portanto, a sua sorte na vida eterna? Serão felizes ao lado dos homens inteligentes e laboriosos? Mas por que tal favoritismo se nada fizeram de bom? Ficarão no que chamam limbo, isto é, um estado misto que não é feliz nem infeliz? Mas por que essa eterna inferioridade? Eles teriam culpa de serem por Deus criados e deficientes? Desafiamos a todos quantos negam a reencarnação para que saiam deste embaraço. Pela reencarnação, ao contrário, o que se afigura em injustiça torna-se admiravelmente justo. O que parece inexplicável, racionalmente se explica. Ademais, sabemos que os nossos antagonistas, os adversários da doutrina, não têm argumentos para combatê-la além daqueles oriundos do receio de retornarem à terra. Respondemos-lhes: para que voltem, não se lhes pede a sua permissão, pois o juiz não consulta a vontade do réu para enviá-lo ao cárcere. Todos têm a possibilidade de não reencarnar, desde que se aperfeiçoem bastante para se alçarem a uma esfera mais elevada. O egoísmo e o orgulho não se compadecem, porém, com essas esferas felizes, e daí a necessidade de todos se despojarem dessas enfermidades morais, graduando-se pelo trabalho e pelo próprio esforço. Sabemos que em certos países, longe de serem objeto de desprezo, os deficientes são assistidos de cuidados benéficos. Tal comiseração não se filiará numa intuição do verdadeiro estado desses infelizes, tanto mais dignos de atenção, quanto por se verem repudiados na sociedade, seus espíritos compreendem tal contingência? Considera a si mesmo como favor e verdadeira bênção a presença de um desses seres no seio da família. Será isso superstição? Talvez, porque nos ignorantes a superstição se confunde com as ideias mais santas, por não lhe aprenderem o alcance. Mas, seja como for, aos parentes se oferece ocasião de exercerem a caridade, tanto mais meritória quanto mais pesado lhe seja esse encargo, de nenhuma compensação material. Há maior mérito na cuidadosa assistência de um filho desgraçado do que na de um filho cujas qualidades ofereçam qualquer compensação. Sendo a caridade desinteressada uma das virtudes mais agradáveis a Deus, atrai sempre a sua bênção sobre os que a praticam. Esse sentimento inato e espontâneo vale por essa prece: obrigado, meu Deus, por nos ter
dado um ser fraco a sustentar, um aflito a consolar. Então, vamos terminar a nossa leitura com uma trovinha do livro Orvalho de Luz. Ela é de Toninho Bittencourt. Legenda do amor. Chame-se amor, devoção, carinho, afeto, amizade. Só é amor se adivinha a nossa necessidade.